Olha a gente aqui de novo com o Pode Mais, podcast do Leandro Graz, recebendo pessoas do Distrito Federal inteiro para tratarmos sobre temas importantes e você está sempre convidado a assistir e compartilhar com quem você quiser. Hoje, um papo super especial, muito importante e que certamente representará muitas e muitos que vivem, trabalham e se empenham para fortalecer a cultura do Distrito Federal. Eu estou aqui com o Eric, nosso grande amigo, empresário, empreendedor, agente cultural, que tinha, até pouco tempo atrás, o Espaço Cultural Canteiro Central. Muita gente já foi nas festas, eu mesmo já fui várias lá no Canteiro Central, festas incríveis, seja do carnaval, festas temáticas, um espaço do encontro aqui no Distrito Federal, um espaço dos artistas da nossa cidade. Mas, como muitos empreendedores da cultura, muitos artistas, muitos produtores culturais do DF, durante a pandemia, terra arrasada, infelizmente, zero apoio, zero estímulo, zero fomento para que espaços como o Canteiro Central, que já estava se consolidando como uma referência da cultura do DF, pudessem ser mantidos abertos. Portanto, hoje, Eric, estou feliz de te receber aqui. Você permanece na cena cultural da cidade com o FAC, né, como um agente cultural do FAC, com o projeto do Canteiro do Samba. Quero também te pedir para se apresentar, contar um pouquinho da tua história, do teu trabalho aqui na cidade. Bom, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Érico Grassi, eu sou brasiliense, né? Nascido e criado aqui pelo DF, morei no Guará, morei na Asa Sul, morei na Asa Norte, enfim. E também sou servidor público, né? Sou analista ambiental, mas eu sempre tive essa coisa com a música, com a cultura. Fui DJ no meu período de UNB, quando fiz biologia, fiz vários eventos. E aí, em 2016, a gente teve esse sonho, né, de fazer uma casa, e aí foi o Espaço Cultural Canteiro Central. Então, de 16 a 19 foram 3 anos difíceis, que a gente sabe que é ano de se posicionar no mercado, né, de se mostrar. Então, foram 3 anos de trabalho e investimento. Quando foi no final de 2019, a gente começou e você vem colhendo os frutos daquele trabalho. Então, a gente foi premiado na principal revista, né, de roteiro gastronômico e de entretenimento, como a melhor balada de Brasília. Entramos em 2020 muito otimistas, ia ser o ano mesmo de consolidação. Conseguimos também ser inscrito como agente cultural, então mais do que só uma empresa de entretenimento, a gente era, sim, de fato, reconhecido como ente, né, cultural. E naquele fatídico 11 de março, quando veio o decreto, que eu acertadamente, sim, tinha que ter fechado o canteiro, na mesma hora chamei todos os nossos colaboradores e colaboradoras e falei, olha, a coisa é séria, e a gente já esse fim de semana já vamos derrubar todas as agendas, porque tem um problema, né, sanitário aí, e a gente tem que fazer o correto. Né? E só que, né, conseguimos trabalhar com a parte dos fornecedores, com os nossos colaboradores, né, trabalhadores, e o que a gente não conseguiu, que era o mais pesado, era o aluguel do espaço. E infelizmente a gente não teve nenhum subsídio para poder minimamente manter e negociar com os proprietários do lugar, para a gente poder, né, hoje estar indo, né, reabrindo, né, com toda a segurança, com toda... Né. E aí, infelizmente, a gente hoje não tem previsão, né, porque, além de tudo, a gente foi despejado do espaço. Então, ou seja, a gente teria que começar tudo de novo, tudo do zero, né, de ambientalização, de tudo, de toda a estrutura, de balcão, de tudo que se construiu, teríamos que começar do zero, porque está judicializado, a gente, né, pelo menos conseguimos, né, com o Canteiro do Samba, que era um evento que a gente sempre fazia ali na frente, na rua, e que tem, eu brinco que é a roda de samba mais charmosa de Brasília, que leva de 1.000 a 2.000 pessoas por edição. E aí, com o Canteiro do Samba, do FAC, que está garantido até março do ano que vem, a gente está conseguindo saldar algumas dívidas e fazer caixa para ver o que vai acontecer com essa parte da judicialização. Olha, eu já fui lá, muita gente que está assistindo também já foi, foram festas incríveis ali, muitos eventos. E o resgate também dos artistas do Distrito Federal, dos artistas de Brasília, muitos tocaram lá, estavam tocando. Você fez um investimento significativo, você conta aí de 2016 até 2019, e esse investimento, infelizmente, com a situação da pandemia, se perdeu. E você cita a dificuldade do aluguel especificamente. Eu queria que a gente aprofundasse esse assunto,
Porque, assim como você, vários empreendedores, várias pessoas que viviam da cultura tiveram que fechar as portas. Por quê? Porque não encontraram qualquer tipo de apoio, seja do BRB ou de outro órgão, de outra instituição que pudesse mediar até. Não era nem necessariamente pagar as dívidas, mas pudesse mediar esse ambiente. Às vezes, criar ali câmaras de conciliação entre locatários e locadores, a gente poder tentar criar um ambiente de parceria, de cooperação. Nada disso aconteceu, muito menos alguma linha de crédito, algum apoio financeiro parte do BRB. É isso mesmo? Isso, não tivemos nenhuma iniciativa que pudesse, mesmo que fosse de financiamento, né, para poder ter uma carência, para a gente poder, porque o entretenimento, né, pouca gente sabe, ele movimenta, ou pelo menos deveria movimentar no mundo, de 7 a 10% da economia. Exato. É muito significativo. No Brasil, é uma cadeia produtiva que se equipara à venda de imóveis, à indústria de venda e de construção civil. Então, ou seja, você deixar, né, essa cadeia minguar como aconteceu é muito triste. Porque é isso, o canteiro, ele passou ali pelo canteiro, acho que quase todos os artistas de Brasil. De vários estilos. E várias linguagens, inclusive. Né? Tinha teatro lá, tinha coisa Sim. de dança, tinha tudo. Tinha o Teatro Bar, que era muito legal. Então é isso, assim, o governo não cuidou e não se preocupou, e que é uma coisa que volta lá na frente. Exatamente. A gente está com uma cadeia que só não está pior graças a, por exemplo, ao FAC, que é um programa de Estado que a gente conseguiu a duras penas ganhar e consolidar, né? que não depende do governo. Claro, o governo ele faz a manutenção, mas é uma coisa que a gente conseguiu ganhar dentro da Câmara Legislativa. Se não fosse isso, nossa, aí foi triste, assim. Quantas pessoas tiveram que parar de trabalhar, que estavam ali junto contigo? O canteiro, ele tinha diretamente ali no dia a dia do canteiro, entre colaboradores e tudo, por volta de 15 pessoas. Tá? Só que o canteiro ia para além da sua porta. Sim. E essa foi uma coisa muito legal do canteiro, que o canteiro foi precursor dessa coisa de ocupação. Não foi só o canteiro que fazia, mas ele fez de uma forma que depois eu começava a olhar meio que as pessoas imitando o modelo. Eu ficava orgulhoso, eu falava, cara, que bacana que as pessoas começaram a ocupar espaços públicos que à noite não tinha nada. E ali tão importante isso também, né, em relação à vulnerabilidade, à insegurança do setor comercial sul. Sim. Quando tem gente lá, diminuir a violência. E detalhe, empresas que se formaram em função dessa cadeia empregavam pessoas em situação de rua. Exatamente. A parte de limpeza lá, por exemplo, tinha gente, né, em situação de rua. Se o Gilberto estiver me ouvindo, ele vai lembrar que falou, a equipe que você vai colocar, eu quero pelo menos a metade de pessoas em situação de rua. Não, sim, Érico. Então, assim, a gente tinha, né, mais do que 15 pessoas, porque cada evento grande desses aí, a gente mobiliza de 80 a 100 colaboradores e colaboradoras. Desde segurança, limpeza, UTI, holder, palco, luz, tudo. Então, assim, é de 80 a 100 pessoas que cada evento desses. Então, você imagina quantas pessoas foram impactadas durante esse período, né? E que acabam ainda sendo impactadas porque a gente não teve condições de voltar. E não voltando, tem colaboradores que ficam esperando o canteiro do samba porque estão tendo uma atividade, às vezes, só no mês e poderiam estar tendo mais, né? Infelizmente. Isso é uma informação importante. Muitas pessoas, infelizmente, não entendem que a cultura ela é também um elemento de geração de renda, de trabalho, de oportunidade para milhares, milhões de pessoas em todo o Brasil. Aqui no Distrito Federal emprega muita gente. E quando você tem, infelizmente, a perda de um espaço cultural, por consequência, você tem a perda de renda, aumento da desigualdade e até da pobreza. Sim. Então, acho que é importante frisar, existe, infelizmente, um olhar de uma parcela da sociedade que mas é só festa, é só evento, é só diversão. Não, aquela economia também, a economia da cultura, como nós chamamos. E você falou do FAC 2019, quando começou o governo do Ibanez, nós tivemos um episódio muito perigoso, se não fosse a nossa atuação também junto ao Tribunal de Contas, que foi a tentativa de suspender os 269 projetos que tinham no FAC 2019, que ia afetar um público de quase 600 mil pessoas. E aí o secretário à época, o secretário do Ibanez, que era o Adão, foi lá na canetada, suspende, junto com o secretário de Economia, esquecendo desse efeito nocivo.
E aí eu queria tratar também disso. Você listou aí já algumas possibilidades do que o governo poderia ter feito, mas na sua avaliação, né, como alguém que está dentro do movimento cultural, que está nesse circuito, qual que deve ser o papel de um governo no estímulo a essa economia da cultura, no estímulo aos espaços culturais, no estímulo a toda a geração positiva, né, a todo esse círculo positivo que se gera, que se produz a partir da cultura? Todas as cidades, todos os lugares do Brasil e do mundo, os governos tinham que ter esse cuidado, né? Como eu comentei, segundo números da Unesco, de 7 a 10% da economia no mundo é em torno disso. Mas Brasília, principalmente Brasília, que é uma cidade que ela vive da administração. É uma cidade que não é uma cidade industrial, não é uma cidade que... Então, ou seja, a cultura, o entretenimento passa a ter uma importância ainda muito maior para a economia da cidade, né? E Brasília era para ser uma cidade turística. E as pessoas sabendo que Brasília respira cultura, que Brasília tem uma roda de samba de graça em tal lugar, que Brasília tem um evento de teatro de graça em céu aberto em tal lugar. Então, assim, e isso você movimenta toda uma cadeia ao redor disso daí, né? Como você falou. Então, é muito triste que Brasília, tendo o BRB como tem, Brasília tinha condições de apresentar vários formatos para poder segurar não só os espaços públicos, como todos esses trabalhadores e trabalhadoras que foram prejudicados, sabe? E o pouco que a gente ainda conseguiu foi do governo federal em função da Lei Aldir Blanc, que foi também uma vitória dos nossos companheiros de luta lá, né, do Congresso, que conseguiu, e aí agora teve as outras duas que o presidente vetou, que a gente conseguiu colocar de volta, que é a Paulo Gustavo, né? E, infelizmente a gente está sempre tendo que lutar demais, mas é uma coisa assim, é incrível como que quando você vai conversar com pessoas que são da economia, né? E algumas pessoas ainda parece que não entenderam a importância dessa cadeia. Exatamente, ainda tem uma certa disputa, como se investir na cultura não tivesse um efeito econômico. Existe um efeito imenso, né? Sim. E a gente está agora voltando, entre aspas, a pandemia é uma realidade, mas amenizada graças à vacinação. Poderia ter sido mais rápido esse processo, a gente sabe disso. O Brasil poderia estar na vanguarda da vacinação, como nós já estivemos em outras situações. Estamos começando a retomar a convivência, a retomar a vida normal, entre aspas, com os devidos cuidados. Você sente que está acontecendo algum retorno, está acontecendo alguma recuperação ou não? Mesmo com a pandemia, de uma maneira sendo um pouco mais leve, em razão da fome, do desemprego, da perda de renda, isso dificulta a retomada do movimento cultural, da cena cultural de Brasília? Completamente. Porque, assim, a duras penas a gente está conseguindo voltar, estamos fazendo evento, estamos alguns espaços reabrindo, mas você percebe que as pessoas não estão podendo consumir. Como a gente estava aqui falando em off, né? O ticket médio das pessoas está quase a metade de 3 anos atrás, né? E olha que você teve uma enorme inflação. Então você sente, não tem jeito, né? Quando você está numa situação de crise, a primeira coisa que você vai cortar é a cervejinha, né? Exatamente. É o que a gente fala, a gente está sonhando aí para poder comer de novo aquela picanha, aquela cervejinha, poder ir no samba e não só ir no samba e poder... então a gente percebe sim que ainda tá bem devagar por conta dessa economia, que, como você bem disse, houve um atraso, assim, é incrível o que a gente está vivendo com essa coisa da vacina. Vacina era uma discussão que estava em outra prateleira, não entrava na parte de discussão. Tem uma foto histórica, icônica, que é o Serra vacinando o Lula. 2 adversários políticos, assim, 2 oponentes. Mas aqui a gente não toca, aqui a gente não discute. Então, assim, o Brasil era para ter sido vanguarda na vacinação. Com 2 grandes laboratórios que a gente tem. Exatamente. Com a quantidade de laboratórios, o Brasil tem mais de 30 laboratórios de produção de imunizantes animal, claro, mas você poderia ter colocado isso no meio da cadeia, acelerado a produção de vacina, e o Brasil entrado em dezembro já com todo mundo vacinando e exportando vacina. Exatamente. E aí esse atraso impactou na economia. Muito. As decisões que a gente sabe que foram, né, sempre visando pequenos grupos,
E a gente está vendo isso hoje ainda nos eventos culturais, infelizmente. Teríamos salvado vidas e salvado também muitas Com oportunidades, certeza. né, de desenvolvimento, de renda. E a gente se encaminha aqui para a parte final. Queria falar um pouco do papel do fomento, tanto do FAC, que é uma política de Estado, você bem coloca isso, portanto, nenhum governo ouse mexer no FAC, de alguma forma atropelar, como este ousou, nós conseguimos segurar, mas entender também outras possibilidades. Uma coisa que o pessoal reclama muito aqui em Brasília, especialmente pequenos microempreendedores, os empreendedores da cultura, todo mundo que trabalha com a economia da cultura, é o papel do Banco de Brasília no fomento, no microcrédito, no apoio a toda a cadeia cultural da cidade. Você entende também que o BRB pode ter um protagonismo maior no apoio aos empreendedores, aos trabalhadores da cultura? Claro, se tem 30 milhões para mandar para o Flamengo, um time que nem é da cidade, não tem dinheiro para poder movimentar o seu entretenimento aqui, seu esporte, a sua cultura. Claro que tem, dinheiro tem. Está lá estampado na camisa do Flamengo. Então, ou seja, a gente tem como movimentar essa cadeia e trazer para cá. Então, e assim, e sendo a fundo perdido, ou sendo empréstimo, falta vontade. E também tem uma outra coisa, Leandro, que eu queria assim aqui colocar e fazer esse, que eu tenho filho pequeno, eu entendo que o som alto incomoda as famílias, mas essa lei do silêncio, que atualmente vigora em Brasília, é um tiro nessa cadeia, sabe? A forma que fazem a medição da pressão sonora é equivocada, e a gente viu muitos bares e muitos restaurantes tendo que deixar de oferecer um som, uma música legal, uma música de qualidade. Muitos músicos foram prejudicados por conta dessa lei do silêncio. Deixando bem claro, não é não ter um ordenamento jurídico que proteja também as pessoas de serem incomodadas. Claro. Mas da forma com que está, o Canteiro Central foi fruto disso. Porque eu era sócio de um bar que tinha som e por conta da lei do silêncio não podia mais ter. Eu falei, então eu vou lá para o setor comercial sul, que lá não vou ter esse problema. Exato. Acho que até o nome dela já é equivocado, tinha que ser lei da boa vizinhança. Exato. Para a gente criar essa harmonia, esse equilíbrio. E se o morador está incomodado, que a medição seja feita na janela dele, onde ele está dizendo que o som está incomodando ele. E dá condições para que os estabelecimentos também se adequem, minimamente do ponto de vista de acústica. Hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma linha de crédito, nenhuma linha de fomento para adequação dos espaços próximos a residências para que você tenha música, porque música não é barulho, na verdade, né? Música é arte. Espaços fechando, como foi o Raízes, como foi o Gates, entendeu? Porque não tivemos, não foi feita essa discussão mais aprofundada, como você falou, é a política da boa vizinhança. E aí impacta e muito nessa cadeia. Bom, a última questão que eu trago é um pouco da sua expectativa. Você faz parte de uma rede gigante, né, de pessoas super ligadas a Brasília, super ligadas à cultura da cidade. Qual a expectativa que você tem para o próximo governo? Qual a expectativa que você tem do papel do poder público perante todo esse setor, que é um setor estratégico para a gente, como você muito bem lembrou, diversificar a economia do Distrito Federal e gerar novas oportunidades? A expectativa que a gente tem é que a gente consiga virar essa página que a gente está vivendo muito feliz e muito infeliz da nossa história. Não só de pandemia, mas das escolhas equivocadas que fizeram porque votaram com ódio. Espero que as pessoas nessas eleições não votem com ódio. Isso. Vote vote com quem tem alguma proposta. Porque eu vi gente elegendo sem nem nunca ter olhar. E eu sei, por exemplo, que o Leandro tem proposta, conhece a cidade. E vai não só para a cadeia produtiva da cultura, do entretenimento, como outras, eu imagino que vai ser. Então, a expectativa nossa é essa, é que essas eleições a gente vire essa página, né, tão infeliz, e que a gente possa começar o ano que vem, reabrindo espaços. Muito samba, muito samba. Rock. É isso. Muita festa. Olha, obrigado, Érico Grassi. Érico Grassi não é meu irmão, né? Meu primo Grassi, eu sou o Graz, mas a gente está unido, está irmanado na defesa da cultura do Distrito Federal, na defesa das oportunidades a partir da cultura. É o nosso sonho. A gente às vezes vai para fora, vai para outras cidades, a gente fala assim, poxa, por que Brasília não é o que ela pode ser, né? A gente fazer essa grande teia de apresentações, encontros, espaços, fazer a cidade viver de verdade.
E a gente está vendo ao contrário, nesse governo principalmente, ela andar para trás, esse silenciamento. Às vezes pensa, eu passo 11 horas da noite, cadê essa cidade, né? Cadê Brasília Viva? A gente quer Brasília Viva, gerando renda, gerando oportunidade. Cara, obrigado, ó, feliz. Te desejo sucesso. Espero que muito em breve a gente possa retomar o Canteiro Central, que a gente consiga resolver essas situações e você nos oportunize, nos proporcione, como você sempre oportunizou nesses últimos 5 anos, muita alegria, muita alegria. Então, obrigado. Valeu demais, irmão. Valeu. Até a próxima, gente. Bora junto com Leandro Graz. Bora junto.